Sim. Olá, eu sou a Sheila, sou professora de informática, principalmente da parte de informática para concurso, e eu vou estar com vocês no dia do aulão. Resolvi gravar esse vídeo para vocês terem um complemento daquele conteúdo que a gente já tem na apostila, com um método de ensino um pouquinho diferente para a gente memorizar mais os conteúdos que vão cair lá no dia da prova. No aulão a gente vai trabalhar mais questões, então as questões vão ser em cima desses conteúdos que estão na apostila e que vão estar nessa nossa revisão de hoje, tá? Olhando o edital da Banca Consulpan, o que cai lá na parte da informática, tá? Esse primeiro vídeo vai ser sobre a parte de Windows e depois a gente vai ter outro sobre as outras partes que compõem esse edital. Na parte de Windows, a banca cobra lá fundamentos do Windows 7 e seus posteriores. Isso quer dizer que a gente vai ter lá o Windows 7, o Windows 8, 8.1 e o Windows 10, que é a versão mais atual do sistema operacional hoje, tá? Dentro desses fundamentos, o que a gente vai ver? Os menus, então como era o menu do Windows 7, como é o do Windows 8, como é o do Windows 10 agora. A gente vai focar mais na aula de hoje no Windows 10 e eu vou mostrar para vocês o que são as diferenças que a gente tem que cuidar quando se trata do Windows 7 e do Windows 8, tá? Vamos ver as operações com janela. Então, o Windows ele trabalha praticamente sempre com janelas. A gente vai ver como que se compõem essas janelas do Windows. O que é a nossa barra de tarefas, como compõe a área de trabalho do Windows, o que são os ícones, o que são atalhos, o que a gente pode fixar na barra de tarefas. Toda essa parte a gente vai ver no vídeo de hoje e também um pouco mais detalhado a parte de arquivos e pastas, tanto a criação quanto a exclusão, movimentação de arquivos e pastas. Todos esses conteúdos são exigidos no edital e a gente vai na prática para vocês terem um conteúdo em formato de vídeo para poder estudar, tá? O que mais é cobrado no edital na parte de Windows? As configurações básicas, tá? Resolução de tela, as cores das janelas, então aquela nossa barra de título em cima da janela, a gente pode trocar de cor, isso a gente vai ver como, fontes que a gente usa nos programas do Windows, as impressoras no Windows, aparência, tela de fundo, protetor de tela, tudo isso é cobrado no edital e tudo isso a gente vai ver hoje num formato mais dinâmico, para vocês terem como complemento aquilo que está na apostila, tá? Então a gente vai começar falando agora sobre os menus. Vamos começar então falando do Windows e dos seus menus, então das diferentes versões. Esse primeiro aqui é a versão do Windows 7, tá? Então vocês podem ver que aqui no número 1 ó, a gente tem a lista dos programas recentes, tá? Esse menu aqui ele é bem comum, porque por muito tempo no Windows o menu foi composto dessa maneira aqui. No 2, tá? A gente tem então todos os programas. Então aqui tá a lista dos recentes e aqui embaixo a gente tem acesso a todos os programas que estão instalados na máquina. No 4 aqui a gente tem aquela barrinha de pesquisa, onde a gente pode digitar o nome do arquivo que a gente quer procurar, ou o nome do programa que a gente quer procurar. Na 3 aqui a gente tem o link para outras pastas e ferramentas nativas do Windows, tá? Então, aqui a gente vai conseguir ter acesso ao painel de controle, aos dispositivos impressoras, às bibliotecas do Windows, tá? E tem o menu que dá acesso ao desligar, ao reiniciar e ao suspender. Isso a gente tinha no Windows 7, tá? Uma coisa bem importante sobre o Windows 7, ele perdeu o suporte da Microsoft em 14 de janeiro agora de 2020. Então, quando sair atualizações pro Windows, o Windows 7 já não recebe mais, tá? Isso aconteceu com o Windows XP, tá? Há muito tempo atrás e está acontecendo com o Windows 7 agora. Então, com o passar do tempo, ele vai perder o acesso a alguns aplicativos, as coisas vão atualizar e não vai ter mais atualizações para eles,
tá? Tanto que quem está usando o Windows 7 já está recebendo aquela mensagem quando liga o computador que ele não tem mais suporte da Microsoft. Aqui, então, a gente tem o menu do Windows 8, que é a segunda, então, versão que cai ali no edital, tá? Aqui a gente não tem mais o menu iniciar como a gente tinha no Windows 7. Aqui a gente tem essa parte toda dos ícones, ó, com links que a gente chama de interface Metro, tá? Essa interface Metro aqui, então, que substituiu o menu iniciar. Se eu quiser ver todos os programas que estão instalados na máquina, eu vou precisar ir nessa setinha aqui, que tem o número 2, ó, que aí mostra todos os programas que estão instalados aqui na máquina. O botão de pesquisa, que antes era aqui embaixo, ele passou aqui para cima, ó. Então, se eu quiser pesquisar um arquivo ou um programa, eu vou precisar clicar aqui nesse ícone da lupa para conseguir fazer essa pesquisa. E o desligar também, ele trocou de lugar, então saiu dessa parte aqui de baixo e veio aqui para cima o desligar, o reiniciar e o suspender. O Windows 8 ele mudou drasticamente do 7 para ele, tá? Então teve bastante polêmica na época e por isso é mais comum cair questões do Windows 8 sobre aquilo que a gente também consegue fazer no Windows 7, também consegue fazer no Windows 10. Então, são funções comuns dentro do sistema operacional, tá? E o nosso último menu, então, é o Windows 10, tá? Que é o sistema operacional vigente hoje, o mais atualizado deles, tá? No Windows 10, então, a gente tem de volta o menu iniciar, tá? Então, que é essa parte aqui, que tem a exibição de todos os programas, tá? A gente tem a interface Metro, tá? Que é aquela que tinha no Windows 8, só que agora a gente tem ela junto com o menu iniciar. O botão de ligar, desligar e reiniciar, ele voltou aqui para baixo, então eu consigo clicar aqui e escolher quais as funções, se eu quero reiniciar a máquina, se eu quero suspender, tá? E no Windows 10 a gente tem duas coisas novas que não tinham nas outras duas versões. Uma delas é o configurações, tá? Esse configurações me dá acesso a um painel onde eu posso configurar tema do Windows, onde eu posso configurar a resolução de tela, posso configurar os dispositivos que vão estar sincronizados com o meu computador. Tem até uma das opções de entrada lá que a gente sincroniza, que é o bloqueio dinâmico. Esse bloqueio dinâmico, ele permite configurar então o meu smartphone e toda vez que eu me afastar do computador utilizando o smartphone, levando ele junto, ele bloqueia a seção do Windows, tá? Então é a partir desse configurações que a gente faz isso. E aqui no ícone 5, ó, a gente consegue colocar uma lista personalizada de algumas pastas nativas que a gente usa com mais frequência. Vou mostrar depois para vocês qual é essa lista e o que a gente pode personalizar aqui, tá? Então, esses são os três menus, tanto do Windows 7, do Windows 8 e do Windows 10. Eles têm suas diferenças entre um e outro. No dia do concurso, tá? Provavelmente vai cair coisas novas sobre o Windows 10, que é o que mais tem atualizações aqui. E sobre o Windows 7 e o Windows 8 vai cair aquelas funções que são comuns aos três, tá? Ou aos 4 sistemas operacionais, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho mais, então, sobre a nossa área de trabalho utilizando o Windows 10. E aqui, então, além da nossa barra de tarefas, a gente tem também toda a nossa área de trabalho. Então, toda essa parte aqui da janela é a nossa área de trabalho, tá? É aqui que ficam os ícones dos programas, as pastas, aqueles atalhos dos programas que a gente mais utiliza, fica tudo aqui na nossa área de trabalho. O que a gente tem que ver primeiro, tá? Os tipos de ícones que a gente tem aqui. A gente tem atalhos, que é o caso desse programa aqui, por exemplo, do Word. Toda vez que tiver essa setinha aqui, é porque ele é um atalho, tá? Então, o programa não está fisicamente gravado na área de trabalho, e sim em algum outro local
e que tem um arquivo atalho aqui para dar acesso para esse programa de forma mais rápida, tá? Aqui eu tenho uma pasta, tá? Uma pasta onde tem alguns arquivos dentro. Eu tenho também um arquivo, tá? Aqui é um arquivo PDF, então aqui no caso é da apostila de vocês do triaulão. Então eu tenho 3 tipos de arquivo, tá? 3 tipos aqui na minha tela. Um arquivo, uma pasta de trabalho e um atalho para um programa. Além desses ícones aqui, a gente ainda tem os ícones do sistema, que aqui na minha tela vocês vão ter a lixeira e o este computador, tá? Esses dois aqui são ícones do sistema. Eu posso configurar mais ícones para aparecer aqui na minha área de trabalho, tá? Para isso eu vou ter que clicar com o botão direito do mouse e ir até personalizar, tá? Vai abrir uma janela aqui de personalização. Vindo aqui nos temas, eu vou ter acesso às configurações dos ícones da área de trabalho, tá? Então, aqui eu posso escolher, ó, eu quero este computador lá na minha área de trabalho, quero a lixeira, se eu quiser o painel de controle, ó, que no Windows 10 o painel de controle ele não tem mais um botão mais fácil de achar ele, então a gente pode incluir ele na área de trabalho, tá? Depois que eu escolhi qual deles eu quero, vou dar um aplicar e um OK. Agora, minimizando aqui a minha tela, eu já tenho o meu ícone para abrir direto o meu painel de controle, tá? Esses são os ícones que a gente tem na área de trabalho, tá? Como é que eu faço para criar um atalho, tá? Que é um desses meus ícones aqui. Quando eu quero criar um atalho para a área de trabalho, ou seja, esse atalho vai ficar aqui na minha área de trabalho, eu vou ir em qualquer pasta do meu sistema, vou ir aqui na Downloads, por exemplo, vou clicar com o botão direito em cima do arquivo que eu quero criar um atalho lá na área de trabalho e vou vir até essa opção aqui, ó, enviar para. Quando eu vir em enviar para, eu tenho do lado área de trabalho, criar atalho. E aí ele já vai vir para cá um atalho daquele arquivo que eu enviei como atalho para a área de trabalho, tá? Se eu quiser criar um atalho em outra parte do sistema, que não a área de trabalho, aí eu vou precisar procurar em qual pasta eu quero criar isso. Então, vamos abrir aqui de novo a nossa Downloads, por exemplo. Vou clicar com o botão direito em uma área vazia, vou ir até Novo e até Atalho. Aí ele vai abrir essa janela essa janela assistente aqui para criar um atalho, tá? Aqui diz, digite o local do item, então eu vou procurar onde que está armazenado esse arquivo que eu quero criar esse atalho, tá? Vamos supor que ele esteja então lá na nossa área de trabalho, e aí eu vou clicar então aqui na área de trabalho e vou procurar o arquivo que eu quero criar esse atalho aqui. Vou querer esse aqui das questões da Consulpan. Vou dar um OK e ele me trouxe o caminho, aonde o arquivo está gravado originalmente. Então, ele está lá no usuário Sheila, na parte da área de trabalho, que é a mesma coisa que desktop, e ele tem o nome de consulpan.docx, ou seja, ele é um arquivo do Word. Depois disso, eu vou em avançar e concluir. Aí eu já criei aqui nos meus downloads um atalho para aquele arquivo que está gravado lá na minha área de trabalho, tá? Além disso, a gente pode configurar aqui na nossa área de trabalho o plano de fundo, que é essa foto que está aqui aparecendo como tela de fundo, tá? Para isso, eu vou clicar de novo com o botão direito e vou vir até personalizar. Aqui vai abrir então uma janela onde eu posso configurar tanto a tela de fundo, quanto as cores, quanto a tela de bloqueio, quanto temas do Windows, tá? Tem bastante coisa que dá para configurar aqui. A tela de fundo, eu posso escolher se eu quero uma imagem, então vai ficar sempre aquela imagem ali, ou uma cor sólida, ou seja, eu vou escolher uma cor que ela vai ficar lá no Windows com essa cor, ó.
rosa, por exemplo. Ou eu posso escolher uma apresentação de slides. O que quer dizer isso? Eu posso escolher uma pasta onde tenham várias fotos e essa pasta vai ser sincronizada ali a cada tantos segundos, vai aparecer uma nova foto, tá? A que eu tenho aqui, ela muda então a cada 10 minutos, muda a foto, tá? E ela tem então uma paisagem de cidades, ó. Se eu quiser ver a outra antes dos 10 minutos, eu posso clicar com o botão direito e vir em próxima tela de fundo, ó. Ele vai me mostrar a próxima imagem que vai aparecer aqui. E assim eu posso ir fazendo, ó. Se eu deixar ela vai levar 10 minutos e vai trocar para a próxima, tá? Posso fazer isso tanto com temas que eu vou baixar da loja do Windows, quanto com pastas de fotos pessoais também, tá? Então pode ser feito isso. Quanto aos ícones aqui da nossa área de trabalho, tá? A gente pode classificar e organizar eles. Eu posso clicar com o botão direito e a primeira opção aqui é o exibir, ó. Posso exibir os ícones grandes, posso exibir os ícones médios, que é o padrão, e também posso exibir os ícones em formato pequeno, ó, então bem pequenininho. Eu posso trocar esses tamanhos dos ícones usando o botão direito exibir, ou eu também posso por um atalho, tá? E esse atalho é pressionar a tecla Ctrl e usar o scroll do mouse, ou seja, a roda de rolagem ali do mouse. Para cima eu vou aumentar, para baixo eu vou diminuir o tamanho dos ícones, tá? Isso é permitido, tanto eu usar então o botão direito ou o Ctrl junto com o scroll do mouse. Se eu quiser organizar manualmente os meus ícones, colocar eles nos lugares que eu acho interessante aqui da minha área de trabalho, eu preciso que essa opção aqui, ó, organizar ícones automaticamente, esteja desmarcada. Se eu marcar aqui, ele vai colocar eles numa lista e eu não consigo tirar eles daqui. Mesmo que eu clique e arraste, ele não sai dessa lista aqui padrão, tá? Outra coisa que tem aqui, já vi bastante questões em concurso perguntando: posso ocultar automaticamente os ícones da minha área de trabalho, todos ao mesmo tempo, sem precisar excluir eles? Posso. É no exibir também, mostrar ícones da área de trabalho. Então, se eu desmarco a opção, eu excluo, né, eu oculto, na verdade, todos os ícones da minha área de trabalho. Para eles voltar, é só vir de novo, então, clicar com o botão direito, exibir e mostrar ícones da área de trabalho. Eles vão aparecer aqui de novo, tá? Depois desse exibir, a gente ainda tem o classificar, tá? Então, a gente pode classificar esses ícones quanto ao nome deles, então eles vão ficar em ordem alfabética, ou eu posso classificar quanto ao tamanho do meu arquivo, ou posso classificar quanto ao tipo de ícone, então se é programa, se é arquivo, se é pasta, ou posso ainda sobre a data de modificação, tá? Então, qual foi a data do último arquivo aqui modificado, é que ele vai fazer essa ordem de classificação, tá? Posso fazer tudo isso aqui na minha área de trabalho. Outra coisa que a gente tem para ver na área de trabalho é o copiar, recortar e colar, tá? Lá no edital da Consulpan, fala na área de transferência. O que é essa área de transferência? É uma memória temporária que armazena aquele arquivo ou aquela pasta que a gente copiou ou recortou, tá? Até ser colada em algum outro lugar. Então, vamos criar uma pasta teste aqui. Vou clicar com o botão direito, vou até novo, pasta, tá? Aí eu criei uma pasta aqui, vou dar um nome para ela de teste. Essa pasta aqui, eu posso copiar ela usando o atalho Ctrl C, tá? Então, eu vou copiar ela daqui e eu posso colar ela em algum outro lugar, tá?
Se eu colar na mesma pasta, ou seja, essa palavrinha cópia aqui, porque já tem outra pasta original aqui. Se eu escolher uma outra pasta lá do meu explorador de arquivos, como é o caso, vamos supor, da documentos, vou dar um Ctrl V, ele vai colar somente teste, ó, porque é o nome da minha pasta que eu copiei daqui, tá? Enquanto eu copiei a pasta aqui da área de trabalho até eu colar ela dentro da documentos, ela ficou armazenada numa memória temporária. Essa memória temporária a gente chama de área de transferência, tá? Se eu recortar é a mesma coisa. Para mim recortar, posso usar o atalho Ctrl Shift. Então ela fica transparente aqui, indicando que eu recortei ela. Ela está armazenada lá na minha área de transferência. E eu posso escolher alguma outra pasta aqui para mim colar ela. Vou escolher essa organizar, por exemplo. Aí eu vou clicar aqui e vou colar. Então ela saiu daqui, ó, foi transferida da minha área de trabalho lá para minha pasta organizar, porque eu utilizei o Ctrl X, né, que recorta. Vou colocar aqui do lado nessa nota adesiva esses atalhos que eu vou falando. Então, Ctrl C copia, o Ctrl V é o atalho que cola, tá? Vamos botar aqui copiar, colar. O Ctrl X é o atalho que recorta. Recortar, tá? E vocês viram que eu criei uma pasta ali pelo clique do botão direito, novo, pasta, né? Se eu quiser criar uma pasta através de um atalho, existe um atalho que faz isso, que é o Ctrl Shift N, tá? Ele cria uma nova pasta, posso dar o nome que eu quiser para essa pasta aqui. Então, vamos colocar ele aqui na nossa lista de atalhos também. Ctrl mais Shift mais N. Criar nova pasta, tá? Outro atalho que é padrão, tanto para o Windows, quanto para navegador, quanto para o Office, é o atalho para renomear uma pasta, tá? Que é o F2. Então, se eu clicar aqui na minha pasta e der um F2, ele já aparece o campo aqui de edição para mim colocar um novo nome aqui para essa pasta, tá? Vamos pôr nova pasta. Aqui deu o alerta que já tem uma outra com esse mesmo nome, então vamos dar um não e vamos colocar lá teste 2. Vamos colocar esse atalho aqui também, F2, renomear. Então isso é basicamente o que a gente vê um pouco sobre a área de trabalho do Windows, considerando aquilo que é cobrado lá no edital. Então, vamos falar da nossa barra de tarefas. A barra de tarefas é aquela barra que está bem embaixo da nossa janela, fica bem aqui, tá? Nessa parte de baixo. E é aqui que a gente consegue abrir alguns programas e também consegue, então, pesquisar sobre determinados programas, consegue acessar o menu iniciar. Eu tenho um botão novo aqui no Windows 10, tá? Que é esse botão aqui. Se chama Task View ou Visão de Tarefas. Ele me permite criar mais de uma área de trabalho. Eu tenho depois essa super barra, tá? A super barra que eu posso abrir programas, posso fixar eles aqui para ter um acesso mais rápido. Depois eu tenho a minha área de notificações e a minha central de ações aqui do lado. Então, eu vou mostrar para vocês isso direto no meu Windows aqui, tá? Vamos minimizar. E aqui, então, eu tenho a super barra, ó. Essa barra aqui é composta pelo botão iniciar, tá? E pelo menu iniciar. Então, se eu clicar aqui, eu tenho aquela interface Metro, onde eu posso personalizar. Quero colocar os programas aqui, eu vou arrastar eles e vou colocar no bloco que eu quiser, tá? E aqui em cima eu posso dar um nome, ó, isso aqui faz parte do Office, então eu vou colocar ali.
Aí se eu tiver mais algum programa Outlook também faz parte do Office, então eu vou deixar ele aqui do lado. O CorelDRAW faz parte desses outros aqui, tá? Eu posso ir personalizando isso do jeito que eu quiser. Aqui eu tenho então os programas nativos, todos os programas instalados na máquina. Eu tenho o meu botão de desligar, reiniciar e suspender. E aqui eu tenho aquela parte das configurações que eu falei para vocês, tá? É aqui nas configurações, ou se a gente clicar, a gente consegue ter acesso a toda uma gama de programas e aplicativos para configurar o nosso Windows, tá? Então, tanto a resolução de tela aqui no sistema, quanto opções de entrada, de senha aqui no Contas, quanto a personalização da tela, do nosso bloqueio de tela aqui também, tá? Então, toda essa parte da configuração que a gente vai ver com um pouco mais de calma. Voltando para a nossa barra de tarefas, a gente tem, além então desse menu iniciar, a gente tem a super barra, que é toda essa parte aqui. Nessa super barra a gente vai aparecer os programas que estão abertos, e aí vocês podem ver que os programas que estão abertos, eles têm uma barrinha abaixo deles com a cor da janela, indicando que aquele programa ali está aberto. Logo depois, então, aqui está a nossa área de notificações, que eu falei antes para vocês, a hora e data, e aqui a central de ações, tá? O que é essa central de ações? Ela me dá um relatório sobre todas aquelas notificações que eu estou recebendo. Então, se eu estiver utilizando o WhatsApp Web e eu receber uma mensagem, ela vai aparecer aqui para mim como uma notificação. Se eu receber um e-mail, vai aparecer aqui o e-mail para mim, tá? É como se fosse um alerta lá no celular também, tá? Tem alguns botões que são novos no Windows 10, como é o caso da Cortana, tá? A Cortana é um aplicativo nativo no Windows 10. Ela é um assistente de voz, tá? Então a gente pode solicitar algumas tarefas que a Cortana vai buscar isso, vai abrir arquivos, vai abrir programas, tá? Depois dela, a gente tem esse Task View, que eu falei para vocês, que é o visão de tarefas, tá? Como é que funciona? Vocês podem reparar que aqui eu tô com vários aplicativos abertos aqui embaixo, tá? Eu tenho o PowerPoint, tenho a Tube, tenho o meu explorador de arquivos, que é essa pastinha aqui, e eles estão abertos, ó. Se eu passar o mouse em cima, aparece a janela que diz que parte do programa que eu estou utilizando, tá? Se eu clicar aqui nesse Task View, ele vai me mostrar o que compõe essa minha área de trabalho, tá? Eu só tenho uma, e ele me mostra uma linha do tempo, quais são os arquivos que eu acessei hoje, quais eu acessei ontem, e nos últimos dias, quais foram os arquivos do meu computador que eu acessei. Se eu quiser adicionar uma nova área de trabalho para abrir um programa novo e não acabar me confundindo com os que eu estou aberto agora, eu vou clicar aqui na nova área de trabalho, tá? Então, clicando na 2, ó, vocês já podem perceber que aqueles aplicativos que eu tinha aberto já não estão mais abertos aqui. Eu não tenho mais o Atube, eu não tenho mais o... Eu tenho uma área de trabalho nova para abrir o que eu quiser aqui dentro, tá? O que a gente tem que cuidar é os arquivos que estão nessa área de trabalho aqui são os mesmos arquivos que estão na outra área de trabalho. Então, se a gente excluir alguma coisa daqui, algum atalho, alguma coisa assim, vai excluir lá da nossa outra área de trabalho também, tá? Aí, quando eu quiser voltar para outra, vou clicar aqui, área de trabalho 1. Aí já voltou para aquela área de trabalho onde eu estava, que tem aqueles aplicativos que estavam abertos, tá? Continuando então aqui a nossa aula sobre o Windows, agora a gente vai falar sobre as janelas, que lá no edital fala em operações com janelas, tá? Traduzindo Windows literalmente ali para o português é a mesma coisa que janelas, então ele trabalha totalmente, todos os seus programas, todas as suas pastas são compostas por janelas. Como é que funciona, tá? Essa primeira parte aqui de cima da nossa janela, então essa aqui que tá
marcada de vermelho, a gente chama de barra de títulos, tá? A nossa barra de títulos, ela é composta pelo menu de acesso rápido, tá? Que é essa parte aqui. Esse menu de acesso rápido, ele é personalizável, então eu posso incluir funções aqui ou eu posso excluir. Se eu sempre utilizo o abrir documentos, a partir daqui eu posso colocar ele. A criar nova pasta, posso colocar o criar nova pasta aqui. Logo depois, quando a gente está usando uma pasta, ela vem o nome aqui à esquerda, tá? O nome da pasta. Se for um documento, ele vai estar bem no meio o nome desse documento. E no canto direito, a gente tem os botões de controle. Precisamos tomar bastante cuidado com esses botões de controle, porque o minimizar e o fechar vai ser sempre o mesmo. Mas esse botão do meio aqui, ele assume dois nomes diferentes. Quando ele está com a janela não ocupando a tela toda, ele se chama maximizar, que é o caso aqui da nossa janela. Ó, tem apenas um quadradinho e ele não está ocupando toda a tela. No maximizar, ele vai se transformar no botão restaurar tamanho, tá? Então, quando a janela está ocupando a tela toda do Windows, esse botão do meio aqui se chama restaurar tamanho. Então, a gente tem que cuidar isso lá na hora da prova para verificar bem esse desenho aqui, para saber se ele vai se chamar maximizar ou restaurar tamanho, tá? Logo abaixo da nossa barra de títulos, a gente tem a nossa barra de guias. O Windows trabalha com guias tanto no sistema operacional quanto no pacote Office, que é lá o nosso Word, Excel e PowerPoint, tá? Clicando então em uma dessas guias, a arquivo, a início ou a compartilhar, a gente vem uma barra de ferramentas que vão ter ali ferramentas para contemplar aquela guia que está pedindo ali em cima, tá? Logo abaixo, então, a gente tem essa barra de navegação, que eu tenho aqui o voltar, o acessar uma outra pasta, pesquisar dessa pasta, então eu posso pesquisar pelo nome do arquivo ou parte do nome do arquivo, tá? Depois eu tenho esse menu de acesso rápido aqui na lateral, para acessar a área de trabalho, as bibliotecas do Windows, as pastas criadas na nossa área de trabalho, as unidades periféricas de armazenamento, se eu tenho só o disco local C, ou se eu tiver um pendrive ou algum CD, ele vai estar listado aqui embaixo. A rede também, tá? Vai estar listada aqui. Aqui no meio, então, eu tenho a composição da minha janela. Aquela pasta que eu estiver selecionando aqui no menu de acesso rápido, ela vai me mostrar aqui na lateral quais são as pastas e arquivos que compõem essa biblioteca aqui ou essa pasta que eu acessei, tá? E bem embaixo a gente tem a nossa barra de status. Na barra de status vão vir informações básicas sobre aquela janela. Quantos itens tem naquela pasta que eu estou acessando. Eu posso trocar a exibição dos programas, a exibição dos arquivos e pastas aqui embaixo, se eu quero ícones grandes, ou se eu quero lista ou detalhes, tá? Então, todas essas funções, elas compõem as operações com janela. Vamos abrir aqui o nosso explorador de arquivos, tá? O explorador de arquivos, para quem não sabe, ele é o organizador e visualizador de pastas e arquivos do Windows, tá? Até o Windows 8.1 a gente chamava ele de Windows Explorer e no Windows 10 ele passou a ser chamado de explorador de arquivos, que é essa pastinha que está aqui embaixo, ó, na nossa barra de tarefas, e ela, para acessar ela através de um atalho, o atalho para acessar é o Windows E. Então, eu vou teclar no meu teclado a tecla Windows e juntamente com a letra E. Vou colocar aqui na nossa lista esse atalho também. Win mais E. Explorador de arquivos.
Abrindo aqui a nossa janela do explorador de arquivos, ó, aqui ela não está ocupando a tela toda, então ela está no modo restaurado. Se eu vir aqui e posicionar meu mouse nos meus botões de controle, eu vou ver que ele vai aparecer maximizar. Se eu clicar nele, ele vai ocupar toda a tela do meu Windows e ele passa a se chamar, então, restaurar tamanho. Ó, o ícone também muda, são 2 quadradinhos em vez de 1 como estava antes, tá? Aqui eu tenho aquela parte do acesso rápido que eu mostrei ali para vocês. No Windows 10 a gente tem duas funcionalidades novas, então tem as pastas frequentes que eu acesso e os arquivos recentes, aqueles últimos arquivos que eu acessei utilizando a máquina. Uma parte bem importante aqui dessa janela é essa guia chamada Exibir. Nessa guia aqui eu consigo trocar aqui embaixo. Então eu posso colocar ele como blocos, posso colocar como ícones pequenos, ícones extra grandes, lista, conteúdo, detalhes. Então eu posso trocar essa exibição conforme o que mais supre a minha necessidade, tá? O que é importante lembrar daqui, que cai bastante lá nas questões, tá? Que esse modo de exibição aqui, detalhes, ele permite que eu veja, além do nome da minha pasta, a data de modificação dela. Então, qual foi a última vez que eu modifiquei essa pasta ou esse arquivo. Além disso, eu posso ver o tipo de arquivo, então uma pasta do sistema, um documento do Word. Se eu quiser ver que extensão esse arquivo tem, bem aqui na lateral, ó, tenho extensões de nomes de arquivos. Se eu marcar ele e aumentar essa janela do nome, aqui na parte dos arquivos eu vou ver, ó, esse arquivo da Consulpan que eu criei, ele é um arquivo do Word, porque ele tem uma extensão .docx. Esse arquivo aqui embaixo do Windows, ele é um arquivo do PowerPoint, porque ele tem uma extensão .pptx, tá? Outra coisa importante aqui, tá? Existem questões que perguntam sobre ícones ocultos. Como que eu deixo um ícone oculto e como que eu visualizo no Windows um item oculto, tá? Vamos criar um arquivo aqui, teste, pode ser um do Word, tá? Ele tá visível aqui para todo mundo e eu vou transformar ele em ícone oculto. Como é que eu faço isso? Vou clicar com o botão direito sobre ele e vou lá em propriedades. Aqui vai abrir uma janelinha com todas as informações sobre esse arquivo, tá? Diz aqui a extensão dele também, o nome desse arquivo. E aqui nos atributos diz, ó, oculto. Posso marcar ele como oculto e aplicar esse filtro, tá? Ele vai sumir aqui da minha área de trabalho, ó. Se eu for clicar, eu já não consigo mais acessar esse ícone oculto. Eu posso fazer isso tanto no Windows, quanto em pendrive, quanto em CD, no que eu quiser utilizar como mídia de armazenamento, tá? Agora, como é que eu faço para ver esse arquivo de novo, caso eu queira utilizar ele novamente? Vou abrir novamente o meu explorador de arquivos, naquela guia onde a gente estava, do Exibir, e aqui, logo abaixo da extensão de nomes de arquivos, tem os ícones ocultos, tá? Se eu marcar eles e voltar aqui para minha área de trabalho, já vai aparecer aquele arquivo que a gente deixou oculto antes, ó. Então, aqui está o arquivo. Ele ainda está oculto, porém, eu estou exibindo os arquivos ocultos do meu Windows, tá? Se eu quiser transformar ele num arquivo que não é oculto, vou clicar novamente com o botão direito, vou lá em propriedades, vou desmarcar a opção e vou aplicar. Aí ele já deixou de ser um arquivo oculto, tá? Essas são as configurações que a gente viu aqui sobre esse nosso explorador de arquivos. Então, a gente vai ver essas configurações básicas que pede ali no edital, tá? Para acessar essas configurações básicas, eu vou acessar aqui menu iniciar e essa engrenagemzinha aqui que é da configuração, tá?
Aqui então abre aquela tela que eu mostrei antes para vocês, que tem várias funcionalidades. Entre elas estão o sistema e a personalização. Nessa parte do sistema aqui, a gente consegue configurar a parte de vídeo. Então, qual a resolução da minha tela, tá? E qual a orientação da minha tela. Quero ela em paisagem, retrato ou retrato virado, tá? A resolução, esses 1366 por 768, o que quer dizer isso? 1366 é os pixels daqui desse ponto até esse lado, tá? E 768 é daqui do ponto de cima até o ponto de baixo, tá? Essa é a composição da resolução da minha tela. Então, clicando aqui, eu posso escolher outros formatos de resolução conforme a tela do meu notebook ou do meu computador. O meu aqui, no caso, é um HD. A gente ainda tem a resolução Full HD ou algumas resoluções em 4K, por exemplo, tá? Que são as mais atuais hoje. Além disso, nessa parte aqui do sistema, a gente consegue configurar a parte de som. Então, aquilo que eu tenho de alto-falante no computador, fone, ou eu também posso configurar a parte das notificações, que é essa nossa central de ações aqui de baixo, ó. Posso configurar o que eu vou receber de notificações, quando o que mostrar na minha tela de bloqueio lá, se mostra as notificações ou se não mostra, tá? Energia, suspensão, então quanto tempo a tela fica ligada. Caso eu esteja usando um notebook, eu posso configurar esse suspender quando eu estou utilizando a bateria, quando estou utilizando a parte com energia, tá? As configurações do multitarefas, que é aquelas nossas áreas de trabalho adicionais. Toda essa parte eu posso mexer aqui na parte da minha janela de configurações sistema. Aqui na personalização, eu vou alterar minha tela de fundo, como a gente viu antes, vou alterar as cores do Windows, tá? No menu iniciar, o meu menu iniciar está usando um tema claro, ó. Então, o fundo aqui dos meus ícones, ele está usando um tema claro. E os meus ícones estão usando uma cor azul claro. Eu posso modificar isso, tá? Então, eu posso escolher um tema escuro, tá? E aí, quando eu clicar aqui no menu iniciar, em vez de ter aquele tema mais claro, eu vou ter um tema escuro, tá? Posso também modificar a cor das minhas janelas, tá? Então, eu quero um rosa, por exemplo, que aqui é o ameixa, tá? Então, quando eu posicionar o mouse aqui em cima do menu iniciar, ele vai ficar da cor que eu escolhi ali. Os meus ícones vão passar da cor azul para aquela cor que eu escolhi. Então, posso ir personalizando isso de acordo com aquilo que é a minha preferência, tá? Vamos voltar aqui para o tema claro. Posso colocar um tema personalizado também, que aí ele pega imagens, cores da imagem de fundo, tá? Aqui eu também tenho, ó, escolher automaticamente uma cor de destaque em minha tela de fundo. Então, ele escolhe uma cor lá da tua tela de fundo e coloca aqui, tá? Além disso, eu posso configurar a minha tela de bloqueio. Quando eu uso o atalho Windows L, eu bloqueio a minha sessão e ela vem para essa tela aqui. Ela eu posso escolher o que aparece, que é a tela inicial lá do Windows, quando a gente liga, tá? A gente pode escolher se a gente quer deixar só a hora, se quer deixar o dia, se quer trazer alguns ícones do calendário. Então, ó, na minha vem só a parte se tiver notificações de e-mail e se tiver notificações de calendário, além da data e da hora. Posso clicar aqui no mais e escolher outros arquivos, outros programas entre essa lista aqui para compor lá a minha janela de bloqueio, tá? Depois, nessa mesma tela de bloqueio, bem embaixo, a última opção é o configurações de proteção de tela, que é um dos ícones lá dos tópicos que pede no edital, tá? Essa janelinha aqui, ela não mudou desde o Windows XP, ela é a mesma, tá? E aqui a gente tem aquelas famosas bolhas,
Então, a gente pode deixar lá a tela, caso a gente não esteja utilizando, aparecendo aquelas bolhas, tá? Pouca gente utiliza hoje, mas como está no edital, a gente precisa ver aonde fica e como que configura isso no Windows hoje, tá? Para configurar, então, tela de bloqueio, última opção, configurações de proteção de tela. Além disso, a gente tem os temas. Nos temas, a gente pode usar um tema do Windows, ou a gente pode baixar um tema gratuitamente pela loja da Microsoft, tá? Que eu escolher o tema que eu quero e vou baixar para o Windows, tá? No fontes, eu vou ter aquelas fontes que são utilizadas nos programas que eu tenho na máquina. Se eu quiser baixar uma fonte diferente, eu posso baixar essa fonte através de algum site, por exemplo, o Google Fontes é um site que tem bastante fonte diferente. Vou baixar lá e vou arrastar aqui para dentro, ó, para instalar. Ou eu posso usar a loja da Microsoft mesmo para baixar algum tipo de fonte diferente. Depois disso, a gente tem o menu iniciar. Então, tem no iniciar o que eu quero que apareça, o que eu não quero que apareça. E eu tenho as configurações da barra de tarefas. Essas configurações da barra de tarefas eu posso acessar por aqui, ou eu posso clicar com o botão direito e vir em configurações da barra de tarefas. Ele abre uma janela igual, tá? Uma coisa que a gente tem que cuidar aqui na configurações da barra de tarefas é uma das questões que cai bastante lá em concurso, que fala: posso ocultar automaticamente a barra de tarefas? Sim, eu posso. Eu tenho esse ícone aqui, ó, que permite que eu oculte a barra de tarefas, tá? Aqui tem no modo tablet e aqui tem no modo área de trabalho. Então, ele oculta totalmente ali da minha área. Quando eu vir aqui passar o mouse aonde ela aparece para mim. Quando eu saio dali, ele oculta automaticamente, tá? Eu tenho esse bloquear barra de tarefas. Para que serve? É que eu posso colocar minha barra de tarefas em qualquer lugar da tela, tá? Se tiver bloqueado, isso não é permitido, ó, não consigo arrastar outro lugar. Então, essas configurações eu posso fazer aqui na barra de tarefas, na configuração da barra de tarefas. E assim a gente consegue fazer outras coisas dentro do Windows, tá? O vídeo de hoje foi para explicar basicamente esses tópicos que estão no edital e que é um complemento para aquilo que vocês têm na apostila. Bom, pessoal, então assim a gente finaliza nosso primeiro vídeo, tá? Vou gravar outros ainda sobre a parte de sobre a parte de internet, sobre a parte de Office, ali tem Word, Excel, PowerPoint, tá? Sobre o correio eletrônico, e conforme eu vou gravando, eu vou disponibilizando no grupo para vocês. No dia do aulão, como eu falei antes, a gente vai trabalhar mais com questões, então é bem importante que vocês estudem a partir da apostila, estudem a partir desses vídeos, para no dia lá do aulão a gente conseguir resolver o maior número de questões para vocês estarem bem preparados para o dia da prova, tá? Eu vou compartilhando aqui com vocês, então, esse material e a gente vai conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de me chamar. A informática ela é uma parte difícil do concurso, porque não é aquilo que a gente usa no dia a dia. Tem uma nomenclatura difícil, tá? Tem muito atalho, então é bem importante praticar. O lado bom da informática é que, em relação às outras duas disciplinas da prova geral, a informática pode ser praticada. Então, aquilo que vocês veem na apostila, vocês podem praticar utilizando o sistema operacional de vocês. Não deixem de fazer isso, tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada.